Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pelos nossos canais abertos de TV e agora também pelo nosso canal 87 ou 587 da Sky, os irmãos que nos veem também nas nossas plataformas do YouTube, irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que compartilham os nossos conteúdos, são servos de Deus, são muito bem-vindos aos nossos programas. A paz do Senhor a todos. Nós vamos continuar um assunto que nós estamos abordando nesses nossos últimos programas sobre o corpo, mas logo depois da nossa vinheta. Meus irmãos, no último programa, nós fizemos uma abordagem que foi baseado no nosso fechamento ali do estudo das 7 cartas, quando a conclusão ali da 7ª carta, a carta à igreja de Laodiceia, aquela expressão do Oxalá foras frio ou quente, morno, vomitar-te-ei da minha boca. Naquela oportunidade, só para recapitular, para os irmãos entenderem a sequência daqui para frente, nós falamos que a reação de vômito é uma reação de defesa do organismo, mesmo quando há casos de vômito em situações de desequilíbrio, chamados os desequilíbrios hídricos que podem acontecer ou por outras alterações qualquer. Mas o vômito, o centro do vômito está no cérebro, O cérebro está no centro do vômito. E o vômito numa pessoa normal, sem nenhuma doença grave, é uma reação de expulsa de alguma coisa que não pode fazer parte do corpo. Então, o corpo expele isso e essa ordem é dada pelo cabeça, pelo cérebro, o centro que comanda tudo isso. Estou mostrando que nesse momento nós temos que estar atentos, porque na igreja verdadeira, fiel, quem comanda toda a ação espiritual dessa igreja é o Espírito Santo através do governo, que é o cabeça. E Jesus é o cabeça quando o Espírito Santo comanda essa igreja. Mas nessa linha que nós estamos falando sobre corpo, nós temos que observar alguns pontos importantes. É interessante que um programa que nós fizemos, onde aborda dados científicos ou exemplos do que você pode aproveitar dentro da Bíblia como ciência, por exemplo, do ponto de vista médico, Só um parentezinho para poder nós voltarmos ao nosso assunto. Há muita coisa interessante que a Bíblia fala e que a própria ciência, a medicina, por exemplo, adota como exemplo, por exemplo, o caso do Êxodo, que é uma lição dentro de uma matéria nos cursos médicos, que é a epidemiologia. A epidemiologia aprendeu muito com o Êxodo, e todas aquelas orientações que Deus deu naquela época do Êxodo, sem nenhum conhecimento científico profundo do ponto de vista médico, epidemiológico, infecto-contagioso, que nós sabemos hoje, e eles já tomaram posições corretas naquela época por orientação do Senhor. Muito interessante isso. Mas, no Novo Testamento, quando alguém pergunta, há algum legado importante da ciência ou do ponto de vista médico no Novo Testamento? Há muitos, mas o mais importante
E o mais impactante, certamente, é essa colocação da igreja como um corpo, né? Como, claro, que a descrição da igreja como um corpo humano. Então nós temos falado insistentemente sobre isso. É claro que nós vamos abordar aqui, à medida que nós formos caminhando nesse tema, nós vamos abordar dois aspectos importantes. Nós já falamos de maneira muito simples, assim, muito simples, muito simples, mas muito menos, com menos detalhes. Quando você fala sobre a igreja como corpo e quando você fala sobre ministérios, que é um outro tema, que é um outro aspecto que nós vamos falar nos nossos programas. Mas o corpo, ele tem uma série de colocações. A ciência fala, né? Vamos pegar aqui o homem, que é um animal, o homem. Então, ele nasce, tem o seu desenvolvimento normal, né? O seu amadurecimento normal, crescimento, né? Tudo aquilo que é normal, até atingir a estatura completa dele. Quando ele cessa todo o crescimento, todo amadurecimento dele físico e psicológico. Isso é ciência médica. Paulo diz a mesma coisa quando fala da igreja. Por exemplo, quando ele fala de corpo na carta aos Efésios, sei lá, é uma abordagem a ministérios, mas há uma aplicação geral, quando ele diz que nós temos que crescer, o corpo crescer até chegar à estatura perfeita, ou seja, completa. O que é a estatura completa? Quando cessa todo o processo de crescimento. Quando que isso vai chegar? Quando que isso vai alcançar? Quando isso alcançar, a igreja vai ser arrebatada. Ela já está pronta, ela é o final dela. Então nós entendemos que nós somos um corpo ainda que não atingiu a estatura perfeita. Isso é claro quando nós olhamos para a carta aos Efésios. Então, temos que atingir a estatura completa, perfeita e completa. O que se usa para isso? Então, o corpo, ele precisa de cuidados. Né? O corpo, ele precisa de cuidados. Vamos partir para o primeiro cuidado que você tem que ter. O primeiro cuidado, a alimentação. O corpo, ele precisa de alimentação. Mas que tipo de alimentação? Ele tem que ter uma alimentação saudável, ele tem que ter uma alimentação que proporcione a esse corpo não só se manter vivo, mas manter saudável, e fazer com que ele cresça. Então nós vamos pegar, a igreja é um corpo espiritual. Então qual o alimento? Então nós temos que ver qual o alimento que alimenta esse corpo. Será que a Bíblia fala como que esse corpo deve ser alimentado? Vamos lá. O que Jesus ensina sobre isso? Jesus diz uma coisa que vai ser muito importante para nós e que ele disse lá quando ele ensinava nos evangelhos, e os evangelhos que são a base para a igreja, ele dizia uma coisa. O que ele disse? Ele disse assim: quem não comer a minha carne e não beber meu sangue, não tem parte no meu reino. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim. Muito bem. Então, comer
a carne e beber o sangue. Então, você está falando, de uma maneira geral, de que é alimento? Então, Jesus é o alimento. Mas por que ele coloca a carne e o sangue ali? Quem não comer minha carne, não beber do meu sangue. Naquele momento, ele está falando profeticamente de algo que se repete lá no lá no livro de Apocalipse, perdão. Lá no livro de Apocalipse, quando João viu Jesus glorificado, o que foi dito para João? João reconheceu Jesus. João poderia ter dito logo, né? Quem é esse varão, né? Quem é esse? Ele viu um varão, né? Vestido com vestes salpicadas de sangue. No texto original, essa palavra salpicada não é salpicada. No texto original é embebida, como se fosse mergulhada em sangue. Então, toda molhada em sangue. Então ele viu um varão e as suas roupas todas embebidas em sangue. E naquela visão que João viu, alguém disse para ele, o nome dele é a palavra. Veja, isso dito depois. E Jesus diz antes, quem não comer a minha carne e beber o meu sangue. Então, o que você identifica aí, trazendo esses dois textos, o que identifica? Que a igreja espiritual, ela se alimenta da palavra. Então, quem é a palavra? Jesus é a palavra. Mas Jesus, para alimentar esse corpo espiritual que é a igreja, ele precisa de ser, essa palavra precisa ser uma palavra viva. Então, Jesus é a palavra. Sim, Jesus é a palavra viva. Quando é que ele é a palavra viva? Quando o Espírito Santo está operando nessa palavra. Então, a palavra, quando o Espírito opera na palavra, o que você tem ali? Jesus vivo. É a palavra viva. Quem é a palavra viva? Jesus glorificado. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama é a palavra. Então, comer a carne e beber o sangue é se alimentar da palavra viva, que é Jesus, que é a palavra revelada. Não é a letra, mas a palavra revelada é Jesus que se revela. Então a igreja se alimenta de uma palavra viva. Ela não se alimenta da cultura. A cultura não alimenta o corpo espiritual que é a igreja. A cultura não alimenta nem o conhecimento, nada. Os grandes sermões, isso não alimenta. O que alimenta a igreja como corpo de Cristo é a palavra viva. É por isso que às vezes irmãos muito simples, de pouca cultura, são capazes de entregar uma palavra e toda a igreja ser alimentada, ser edificada por aquela palavra. As minhas palavras são espírito e vida. Então vejam, quando nós entendemos que a igreja, ela vive essa experiência com a palavra, então esse corpo, ele se alimenta. Quando nós, por alguma dificuldade, deixamos de fornecer à igreja esse tipo de alimento, a igreja enfraquece. Um corpo que se alimenta mal, ele enfraquece, ele fica sujeito a doenças, porque a sua resistência cai, a sua imunidade é mais baixa,
ele tem as suas deficiências, então esse corpo precisa ser bem nutrido. Então, quando ele é bem nutrido, ele é nutrido pela palavra. Então, quem não comer a minha carne e beber o meu sangue, não tem parte comigo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim. Ou seja, vida. Então, a igreja é um corpo vivo. Então, você tem que manter esse corpo vivo. Isso é muito importante para a vida da igreja no seu trabalho. É por isso que nós temos preocupação. A preocupação em levar a igreja a ter essa experiência. É por isso que nós clamamos, é por isso que nós orientamos, né? Por isso que nós temos o culto profético. Por que o culto profético é importante? O culto profético é importante porque ele dirige a mensagem, porque o culto profético, aquilo que Jesus, né, que está preparado desde a eternidade, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então o culto profético dirige a palavra. Então aquela palavra que você vai entregar é uma palavra que vai alimentar a igreja naquele dia, naquela necessidade que aquele corpo tem ali. Isso é muito importante, entender isso. Então isso é um conhecimento. Aí você pensa assim, mas existem as operações do Espírito Santo na vida da igreja. Sim, existem as operações do Espírito Santo na vida da igreja. Então vamos lá. O corpo vivo, ele tem evidências, ele tem aquilo que nós chamamos em medicina de os sinais vitais, os sinais que identificam a saúde, não é? Então tudo bem, de uma operação. Então ele é um corpo saudável. Então ele, né, tem todas as operações acontecendo ali, né, todas as partes funcionando de forma, todos os órgãos funcionando de forma disciplinada, saudável, sem nenhum problema. Isso é resultado de quê? De uma operação interior. O sangue dentro do corpo trabalha em tudo isso. Mas para que isso esteja acontecendo no corpo, então, por exemplo, os dons espirituais são manifestações do Espírito Santo? São manifestações do Espírito Santo. Onde? Num corpo vivo e saudável. Se ele está doente, há algumas dificuldades. Você não tem aquilo, às vezes, com forma muito difícil, às vezes superficial. Mas o corpo saudável, ele tem que ter isso de forma exuberante. Então, a operação do Espírito Santo na vida da igreja mostra esse é um corpo, né, vivo. É por isso que lá no livro de Atos, quando Lucas escreve sobre a igreja, o que ele diz? Testemunhavam de Jesus com muito poder e em todos eles havia o que? Abundante graça. Eles eram, a palavra graça aí no texto é caris, ou seja, eles eram cheios do Espírito Santo. Então a igreja, para ser cheia do Espírito Santo, ela precisa se alimentar da palavra. Que palavra? A letra? Não. A letra não dá vida, não é? Paulo escrevendo aos Coríntios na segunda carta, capítulo 6, capítulo 3, verso 6. A letra mata. Por que a letra mata? Porque a letra não dá essa vida. A letra não alimenta. A letra pode alimentar o intelecto, a razão, mas o que alimenta é a palavra viva. É por isso que toda a preocupação nossa hoje na vida da igreja, para manter esse corpo alimentado, nutrido, ele precisa da palavra. Então, a palavra nutre. Então, a igreja, quando ela se alimenta da palavra revelada, ela é um corpo, desempenha bem suas funções, é um corpo que resiste às doenças, àquilo que está em volta. O corpo humano, vamos pegar o corpo humano, que é o exemplo de Paulo. Nós estamos em contato direto,
as pessoas estão em contato direto com todas as contaminações. Nós vivemos num mundo contaminado de vírus, de bactérias, onde nós passamos e tudo mais. Por que nós não adoecemos com frequência? Porque nós temos um sistema imunológico que nos protege. Mas esse sistema imunológico, para nos proteger, é necessário que nós tenhamos também uma boa saúde. E essa boa saúde começa com o quê? Com a boa nutrição. Então, uma igreja alimentada com a palavra viva, dessa forma como Jesus ensinou, é uma igreja que resiste a todas essas contaminações, a tudo que está em volta. Por quê? Porque ela está preparada, ela está fortalecida por isso. Então, é muito importante a igreja observar isso. Qual o alimento importante para a igreja como um corpo espiritual? A palavra viva. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então, Jesus é a palavra. A palavra revelada, ela é Jesus, ela opera e alimenta a igreja e ela prepara a igreja e sustenta a igreja, não só para sustentá-la, mas faz com que ela também cresça até que ela vá chegar ao seu tamanho, à sua estatura completa, que é quando termina a edificação, que é o período da graça, onde toda a igreja está preparada, pronta para ser arrebatada. A paz, Senhor, irmãos.